Sejam bem-vindos a mais um episódio do PAcast, o podcast da Portas Abertas. E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu tenho um convite para você. No dia 12 de julho, nós estaremos reunidos para celebrar os 70 anos da Portas Abertas Internacional e você é o nosso convidado. Nós estaremos ali na sede da Comunidade da Graça, em São Paulo, para esse momento tão especial. Que você possa se programar para estar conosco nesse dia de muita celebração. Vamos ao nosso episódio? Bem, então no episódio de hoje nós temos aqui dois convidados que vão conversar com a gente um pouco sobre a Páscoa, de por que os cristãos são tão atacados durante essa data. E hoje a gente está recebendo o pastor Thiago Sugihara e o pastor Gerson Ortega. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. Olá, Aline. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Quanto mais aí para a gente conversar um pouco sobre um tema tão importante aí para os nossos dias, né? Prazer estar de volta em Portas Abertas. Não sei quantos anos faz, mas sempre teve no meu coração a missão. Eu fiquei feliz da vida quando o Thiago falou. Então, estamos muito felizes de estar aqui mesmo. Muito bom. Então, eu queria que a gente começasse trazendo um pouco sobre a Páscoa bíblica, né? O que a gente tem de Páscoa, onde ela começa na Bíblia e Novo Testamento, como que isso muda, se muda alguma coisa. Vamos lá, quero ouvir vocês. Bom, a Páscoa, ela existe lá, a gente vê desde lá do povo lá do Egito, já celebrava a Páscoa, né? Eles celebravam o Cordeiro que estava por vir, né? E a gente vê aí em Jesus a celebração da Páscoa que nós celebramos hoje, né? Que é o Cordeiro Imaculado aí. E hoje assim, né? A gente vê que culturalmente a Páscoa ela virou uma celebração, um feriado, né? A gente come chocolate, tem o coelho, né? E eu vejo até hoje uma discussão muito grande em torno desse assunto, né? As pessoas falam assim, o cristão não pode comer o chocolate, pode ensinar para as crianças sobre o coelhinho da Páscoa, sobre o ovo, né? Olha, assim, a gente não é dono da verdade, né, Aline? Mas eu assim, né, tô com um filho pequeno agora, de 8 meses, né? E minha esposa, a gente conversa sobre essas coisas. E a gente não vai para um lado extremo radical, sabe? Tipo assim, não vamos dar chocolate pro nosso filho porque o sentido da Páscoa é outro, né? Realmente, o sentido da Páscoa é outro, é o que nós falamos aqui, né? Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós celebramos o perdão dos nossos pecados, né? Nós celebramos que hoje nós podemos ter um relacionamento com Jesus, com Deus, através essa data específica que nos traz um memorial em relação a tudo isso que aconteceu, né? Mas eu também, assim, poxa, não vou tirar do meu filho dele poder comer um chocolate nessa época onde tem chocolate para tudo que é lado, né? Se a pessoa sente que não quer dar pro filho, né? Tudo bem, mas lá em casa a gente já não vai para um lado tão radical assim. Mas até minha esposa falou, quando nosso filho ainda não entende, mas quando ele entender, nós vamos dar o chocolate para ele só na segunda-feira. Né? Porque até domingo nós vamos celebrar que realmente é a Páscoa e na segunda-feira ele vai ganhar o chocolate. Fora isso também, na segunda-feira o chocolate é metade do preço, né? Então... Certo. Eu acho, o Thiago acabou de definir, eu acho muito importante, a Páscoa é um negócio muito especial, porque, né? Morte e ressurreição. Então, as pessoas até hoje, que estão em diferentes lugares do mundo, que têm dificuldade de entender como é que ele morreu e depois ele viveu de novo, né? Um pessoal islâmico mesmo, tantos outros grupos. E para nós, então, eu lembro quando eu era pequeno, ali, na minha igreja tinha um negócio muito legal. No domingo da ressurreição, a gente ia para um culto às 6 horas da manhã. E às vezes nós íamos num lugar, num monte, assim. Convidava toda a igreja e tal. Eu lembro, eu era pequenininho, meu pai acordava a gente às 5 horas da manhã, pegava no carro, íamos lá em cima do monte, víamos o sol nascer, cantávamos vários hinos e tal. Pá. E, bom, isso me impressionou até os dias de hoje, já faz muito tempo. Eu achava lindo, assim, eu achava fantástico. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, tal, vamos para um lugar, ainda está escuro, vai ficar claro, Jesus vai ressuscitar, ele saiu da pedra e... Eu não sei o quanto hoje essas coisas tocam o coração dos cristãos, de repente até começando por Brasil, que seria a nossa responsabilidade, e comemorações desse tipo, sabe? Coisas que provocam o pessoal a repensar. Porque está lá escrito, chegaram lá de manhã, logo de cedo, e daí a pedra já não estava mais. E viram lá as roupas dele, ele não estava mais, e tinha os anjos e tal. Quer dizer, puxa vida, um culto de ressurreição às 6 horas da manhã, eu acho fantástico. É uma ideia que fica, pelo menos para marcar os cristãos que nós estamos falando, né? Quem não é cristão é isso que o Thiago falou, eles levam um monte de bombardeio,
Às vezes não sabem, nascem sem saber o que é Páscoa, sabem que é mais um feriado para passear, junta com o Tiradentes depois, e não sei o que, está ótimo. E a igreja precisa dar um valor, porque, vamos dizer assim, é um dia que não é oficial, como o 25 de dezembro também. Não é certo, mas a gente entende que Jesus ressuscitou nesse dia. Mais do que isso, não tem, né? Exato. E a gente percebe que na Bíblia, né, Deus ele faz muita questão de marcar datas, né, de ter festas, celebrações, memoriais, né? Então, eu acho que essa é uma importância, né, da gente realmente saber como celebrar a data, né? E como o pastor Gerson falou, aqui no Brasil a gente tem essa liberdade e talvez a gente não aproveite tanto dela para celebrar como nós realmente deveríamos, dando o valor do significado do que ela representa, né? Mas e aí a gente vem para o nosso tema, né? Aqui dentro dessa realidade dos cristãos que são perseguidos, que a Páscoa é talvez a data que mais os cristãos eles sofram ataques, né, e tenham as suas vidas ali desfeitas muitas vezes por conta de amar a Jesus e querer celebrar a sua ressurreição. Acho que eu já criei a minha teoria, Lene. Pode falar. É só uma teoria, mas eu estou pensando aqui, por que na Páscoa tem tanta perseguição? E no Natal, por exemplo, não tem? Bom, eu acho que é o seguinte, como o nome de Jesus, você cita esse nome, já começa a acontecer um monte de coisa só pelo poder do nome dele? Sim. Bom, você imagina se comemorar uma época onde ele morreu e ele ressuscitou. Sim. O poder disso, o mundo espiritual, cristãos sabem que a gente vive num mundo espiritual com um monte de coisa acontecendo, né? Então, eu não sei, eu acho que o nosso inimigo deve ficar louco na vida também. E acredito que pode incitar muitas pessoas a terem uma raiva especial por cristãos, a quererem destruir esse povo que fala que tem um Deus, que esse Deus veio para a terra e um monte de coisa. Então, essa é a minha teoria. Fica aí. E também complementando, né, se for parar para pensar, o que difere o evangelho cristão de todos os outros não é o nascimento de Jesus, né? Exato. Mas é a ressurreição dele, né? Então, todos os outros, né, adoram deuses que estão mortos, né? A gente é o único que adora um Deus que está vivo. Porque toda outra religião pode amar. Então, isso não é algo que é só para o cristão. Né? Toda religião pode ajudar o próximo. Isso não é uma marca só do cristão. Uma marca que só nós temos é que o nosso Deus está vivo. Exato. Exatamente. É isso aí. Perfeito. E aí a gente, então, tem, ao longo dos anos, diversos ataques. Inclusive, essa semana, a gente teve já alguns ataques, né? Esse último mês já começaram, mas nessa semana que a gente considera a Semana Santa, né? Dentro do calendário do Advento, a gente tem a Semana Santa. E na Nigéria, a gente já teve um ataque essa semana, onde a gente teve pelo menos 43 mortos, né? Várias casas queimadas e pessoas feridas, muitos deslocados com isso, porque aí eles perdem a sua casa, são expostos a tamanha violência, então eles vão tentar se abrigar em outro lugar, por extremistas da etnia Fulani. No caso desse ataque, os moradores eles falam que eram extremistas desse, vários tiros sendo ouvidos para todos os lados. E aí, assim, quando a gente ouve de um ataque como esse, diante de uma celebração de uma data como a ressurreição de Cristo, qual que é o impacto que isso tem na nossa vida como cristãos brasileiros? Então, eu queria que vocês falassem, assim, o impacto que isso deveria ou poderia causar na igreja de uma maneira geral e, pessoalmente, para vocês. Como vocês são impactados por esse tipo de notícia? Vou começar. Fica à vontade. Assim, primeiro é muito triste ouvir isso, né? Uma notícia dessa, algo que entristece o nosso coração. Ver irmãos que estão sofrendo por causa do evangelho, coisa que a gente não passa aqui no Brasil, né? Nós temos uma liberdade muito grande aqui que às vezes a gente nem valoriza. E agora, né, depois a gente pode até talvez entrar um pouco na pauta de quanto que essa liberdade ela é positiva ou negativa, né? Digamos assim, né? Porque também a gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs aqui no Brasil. Hoje é muito fácil ser cristão, está na moda talvez ser cristão, ser evangélico aqui no Brasil, né? Sim. E talvez tornar algo tão fácil que as pessoas simplesmente dizem que são e às vezes não seguem, né? Então, assim, aí a gente olha para situações como essa, onde pessoas que se dizem cristãs realmente estão dispostas a dar a vida pelo evangelho.
né? E aqui no Brasil a gente tem pregado um evangelho confortável, onde amacia o ego da pessoa, onde faz a pessoa se sentir amada, querida, um evangelho motivacional. Faz parte do evangelho isso daí. Isso aí não é coisa que não está na Bíblia. Mas existe também a parte do evangelho que é a principal, que é sobre sacrifício, é sobre renúncia, é sobre entrega, né? E quando a gente ouve essas histórias, a gente vê pessoas que realmente estão vivendo esse evangelho. E hoje, assim, a gente vê tantas notícias no mundo, sabe? De guerra, pessoas sendo mortas, os números são tão altos, sabe? Pessoas sendo abusadas, e começa a virar número, sabe? Então, poxa, 43 pessoas, é mais um número. Quantas pessoas estão morrendo lá na Ucrânia, a guerra ainda está acontecendo lá, sabe? É um número. Só que a gente quer que cada número é uma pessoa, cada número é uma família ali que perdeu alguém querido, sabe? Cada número representa uma pessoa que Jesus ama, sabe? Uma pessoa que estava disposta a dar sua vida pelo evangelho, um irmão nosso na fé. Talvez se a gente juntasse 43 pessoas da sua igreja e você olhar esse número, a perspectiva muda, né? Muda, sabe? Cada número é uma pessoa, né? E isso mexe muito. Eu tive a oportunidade agora de ir lá para o Lausanne, né? Que teve em Seul. E lá era interessante também porque tinha pessoas lá que tinham um crachá diferente, que são missionários que vinham de países perseguidos, e aí eles não podiam aparecer em vídeo e foto. Então, se você visse alguém com um crachá diferente, você não podia nem tirar uma foto, nem que ele passar em vídeo, né? Que existia o perigo das pessoas reconhecerem ele. Então, assim, eu vejo... E isso começou a mexer muito comigo, sabe? Porque a gente está tão inserido numa realidade cultural totalmente diferente disso, a gente cresce numa realidade cultural tão diferente que a gente não imagina que essas coisas acontecem. E para nós vira notícia, vira número, sabe? A gente não tem um senso de que são irmãos da nossa família espiritual que estão lá sofrendo, estão passando por isso. E a gente aqui não tem, a gente não, às vezes não dá o suporte, a gente às vezes não está nem fazendo a nossa parte aqui como cristão, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente vê missionários, né? Como o Portas Abertas tem ajudado muitos missionários ao redor do mundo, né? Eu acredito que todo mundo tem uma missão missionária, né? Foi a missão que Deus deu para todo mundo, né? E pessoas lá dando a vida e pessoas aqui não fazendo o mínimo. Existe uma discrepância muito grande, né, em relação a tudo isso. E isso, assim, todas essas notícias assim até me emociona. Tenho falado com o pastor Gerson, que hoje está com a gente lá na igreja. O pastor Gerson tem sido um conselheiro lá para mim, para a nossa igreja, e também ele tem liderado esse trabalho de missões lá na igreja, que é algo que queima no coração dele, né? E a gente sempre falou, toda igreja precisa ter um trabalho missionário. O pastor Gerson, ele falou assim para mim, a igreja que não tem um trabalho missionário não é igreja. Não é igreja. Eu fico emocionado e fico lembrando um monte de coisa, né? Eu tive privilégio já de ir a muitas nações, diferentes lugares, duro mesmo, Deus sempre provê, né? Principalmente quando é para fazer alguma coisa dele. Então, eu lembro de ter ido à Síria, por exemplo, 1 ano antes do ISIS começar a arrebentar com tudo. Eu até ouvi falar que o irmão André, na época, foi lá avisá-los que havia um período difícil. Então, assim, e outros lugares, por exemplo, eu pude, que eu estava falando com você antes, essa eu vou por agora. Eu pude, um ano que fui à Turquia para um projeto cristão lá, um encontro, celebrar uma Páscoa numa igreja no meio de Istambul, lá no centro da cidade, as mulheres todas muito bonitas, vestidas de branco, com aquela coroazinha de flores, sabe, dando uma flor para todo mundo que entrava na igreja. Devia ser uma igreja de umas 60 pessoas. E eu fui com mais algumas, assim, eu fiquei tão impressionado, eu fiquei tão emocionado e tudo, de ver Jesus lá. Porque também, naquele mesmo ano, haviam sido mortos alguns turcos, um cara, se não me engano, acho que eram 4 caras, não lembro exatamente, acho que um deles foi um missionário alemão que estava lá, o outro, e tinha um turco também, e eles foram assassinados brutalmente dentro de uma livraria evangélica. Quer dizer, é possível ter livro evangélico, mas o povo que não quer saber dos cristãos vem com tudo. E eu lembro, nesse encontro que nós tivemos, mostrou o rosto dos 4, e eu fiquei super impressionado, e o pastor que estava mostrando o rosto dos 4 era amigo dos 4, aquilo que você falou. Ele conhecia eles, viu acontecer a fatalidade, e daí naquele culto de ressurreição, eu falei, meu Deus do céu, a porta está aberta aqui, nós estamos no centro da cidade,
Muita coisa pode acontecer, mas o Senhor está aqui. E está sendo celebrada a tua ressurreição aqui, nesse país, onde teoricamente pode ter cristãos, mas acontece todas essas barbaridades. Mas a também. Turquia, ela tá ali na nossa lista, né? Na lista mundial da perseguição, então a gente sabe que é um país onde a perseguição acontece. E isso é uma coisa que a gente sempre trabalha, né, nas nossas comunicações, que é, às vezes, a gente vai fazer turismo no país, e aí você fala assim, não, mas não é perseguido. Mas, na realidade, às vezes não é na capital, às vezes são mais nas cidades menores. Então, assim, a gente precisa entender que a perseguição, ela existe, né? Isso é feito após muita pesquisa, né, e investigação para realmente saber como que está a perseguição no país. Então, não é um dado aleatório que a gente coloca ali. Realmente a perseguição acontece. E, às vezes, não é no lugar turístico. Realmente não é isso que acontece. Mas esse tipo de situação, ela é real, né? É isso que acontece. Eu acho que missões como Portas Abertas e umas 2 outras, ou 3 que eu conheço também, tem um papel muito bonito nisso. Porque alguns anos atrás, não lembro quantos, eu estava contando aqui, fui para um país da América Central, que a Portas Abertas vai quase sempre, todo mundo vai, vamos fazer Foi a primeira vez que eu fui um contrabandista de Bíblia. Me senti tão importante. Seguidor do irmão André. Seguidor do irmão André. Então, nesse país é o que você falou. Nós estávamos nos hotéis do centro da capital, tudo bem teoricamente, muita coisa quebrada, 5 elevadores num hotel super chique, não só funcionando, essas coisas, né? Tudo quebrado, aquela história toda. Mas nós fomos andar pelo país para daí nós vermos a realidade. Porque lá, eu nem posso dizer, né? Tinha até encontros assim, de alguns grupos políticos das suas tendências, nos hotéis, tudo. Nossa, mas que lindo, aqui tem internet, aqui tem um teatro lá no centro da capital, vai ter um teatro hoje que é fantástico. Eu ficava olhando para a cara deles, mas nós saímos durante os dias da semana para irmos em outros lugares, né, povoados, levar as Bíblias para os irmãos e conhecer a realidade dos pastores que estavam lá, dos irmãos que estavam lá. Isso é uma coisa assim transcendente. Eu acho que se pudesse muita gente do Brasil participar dessas viagens, desses projetos, o que foi viável, foi possível também, não é questão de dinheiro, dá para conseguir se dar um jeito. Essas situações modificaram a minha vida. Eu ir na Síria, chegar lá em Beirute, numa situação onde no ano anterior teve bombardeios, teve um monte de coisa. Você anda pelas ruas do centro da cidade, uns buracos desse tamanho, das coisas lá que foram atiradas, famílias que você conhece, cristãs, que tiveram perdas. Então, sabe, agora, é como o Tiago falou e você também, Aline, eu acho que isso é uma realidade, é uma atmosfera que parece, às vezes, talvez dentro da própria igreja, é uma atmosfera. Ah, mas tem outra que é de fazer isso, tem a outra que é de fazer isso, tem a de fazer isso. Então, a meia dúzia fica aqui. Só que essa realidade do evangelho, de que todo cristão é um missionário, isso aí vai meio que diluindo. Eu tenho um receio muito grande com isso. E quando a gente ouve, né, esse tipo de dado e situação de, por exemplo, cristãos que decidem ir comemorar a Páscoa no culto mesmo sabendo que é arriscado, mesmo sabendo que eles podem ser atacados em uma data como essa, eles não se calam nesse sentido, né, de realmente eles estão dispostos a celebrar Cristo, independente do risco que eles corram, crianças, famílias, criancinha com bandeira durante o louvor, tudo lá, todo mundo lá. E aí a gente tem um dos nossos valores centrais aqui da Portas Abertas, que é que a gente dedica a nossa vida a Cristo e a sua grande comissão, né? E a gente percebe que para esses cristãos isso é a realidade deles, eles estão dispostos a dedicar a vida deles àquilo, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco a percepção de vocês da igreja brasileira de uma maneira geral, assim, do quanto as pessoas estão dispostas a dedicar suas vidas a Cristo e a sua grande comissão, né? Qual que é o cenário que vocês veem na igreja brasileira com relação a isso, né? A essa diferença, ou o que tem de parecido, o que tem de diferente? Eu vou falar um pouco que tem a ver com histórico, porque eu já nessa vida já vivi um tantinho e já vi movimentos de missões da igreja brasileira. Teve épocas que realmente a gente enviava muita gente, nós éramos segundo ou terceiro, sei lá, na frente estava os Estados Unidos, Coreia, sei lá mais quem. Eu vi isso, mas vi também alguns momentos onde isso decaiu. E os interesses, não sei, né? Eu não vou julgar, mas não sei como, mas os interesses mudaram das pessoas, dos cristãos, da igreja.
Então, décadas de 70, 80, onde houve grande avivamento, crescimento do cristianismo, crescimento das conversões, aquela doideira toda, mas, ao mesmo tempo, depois disso, surgirem movimentos onde as igrejas iam crescendo muito. A igreja crescer muito é maravilhoso, tudo que eu quero. Só que, às vezes, algumas se tornando o seu próprio grupo. Né? Daí, com isso, a gente perdia força. Daí, com isso, movimentos como o movimento missionário, que não é denominacional, ele é um movimento do povo de Cristo, sim, se perdia. Na minha maneira de ver, eu vi um tanto que o Brasil perdeu um tanto esse pique. Talvez mesmo vendo mais nas estatísticas, não estou falando muito só de sentimento, não, né? Diminuiu o número de missionários, muitas pessoas, muitas igrejas e lugares, às vezes por diferentes razões, paravam de contribuir, paravam de ajudar. Aí o missionário não tem jeito, tem que voltar. Né? E todo esse tipo de situação eu achei que foi muito complicada. Hoje, século XXI, eu vejo ainda alguns focos aí de fogo espalhados pelo Brasil, em alguns lugares que pensam nisso e tem... Porque você tem que pensar, mas tem que ter pregação nisso, você tem que ter uma agenda para isso. Porque se o povo não ouvir, não vai, meu amigo. Eles já ouvem muita coisa. Né? Já tem muita coisa para fazer, muita coisa para se preocupar e tudo. Então, se a própria igreja não põe isso na cabeça do povo, por exemplo, lá na comunidade onde nós estamos, a gente está procurando desenvolver um processo de, vamos dizer assim, aculturar missões com a igreja. Uma visão que o povo fale sobre isso, a pessoa converse, que seja um assunto, às vezes você está tomando um cafezinho lá, mas você viu aquele missionário, não sei o quê, sabe? Isso é um sonho meu. E eu acho que isso é necessário nesse século, o Tiago já falou, a mídia está muito grande, a gente sabe de coisas do mundo inteiro, tudo vira números, e daí quando chegam algumas dessas tragédias, parece que o povo já está meio... mas isso acontece, né? Já, né? Isso acontece, né? Morrendo lá, não sei... bom, acontece, né? Como acontece, né? Não pode, mas tem acontecido esse tipo de entorpecimento, sei lá se é essa palavra. É interessante porque até é um tema que a gente tem falado bastante na nossa igreja hoje, né? Sobre a grande comissão, como você trouxe aqui. Até semana passada eu trouxe uma pregação um pouco sobre o que eu vou falar aqui agora, que eu sinto que hoje comecei a orar e perguntar para Deus, Deus, hoje aqui, né, a gente está mais aqui no nosso país, qual que tem sido um ídolo dessa geração, um Deus dessa geração hoje em dia, né? Porque antigamente, né, apesar de tudo, era mais fácil, né? Os caras faziam um bezerro de ouro ali, então o Deus era aquele, né? O Deus era uma estátua, o Deus tinha um nome, né? Hoje em dia a gente não adora, não tem mais a estátua do Deus, não tem mais a imagem, né? Mas são deuses que estão no coração das pessoas. E eu acho que o inimigo, ele age de maneira tão estratégica, ele é inteligente, né? Ele conhece o ser humano como ninguém, né? E uma coisa que eu vejo que ele usa de estratégia hoje para a nossa geração é que ele camufla, né? E hoje, para mim, um dos maiores ídolos que existe dentro da igreja, dentro do cristão hoje, é o conforto, que é gerado pelo quê? Pela liberdade. A liberdade, né, que a gente tem para seguir a Jesus, para ter acesso à palavra de Deus e tudo, ela nos gera um conforto. Né? E esse conforto, ele começa a entrar dentro do nosso coração. E por que eu falo que o diabo ele é sagaz, digamos assim? Né? Porque ele usa algo que não é errado. Entendeu? Porque você vai falar que a pessoa querer conforto é errado? Não é errado, certo? O que é errado? É você colocar o conforto num trono de autoridade na sua vida. É você colocar o conforto acima de Deus na sua vida. É você colocar o conforto acima da grande comissão na sua vida. Sabe, quando eu falei sobre esse encontro que eu tive com missionários que vivem em países perseguidos, eu fiz uma autorreflexão. E, às vezes, assim, poxa, eu ainda estou aqui, sou pastor, vivo, né, para Deus, né, para as coisas de Deus, né, tenho dedicado minha vida para isso, né, já estou uma coisa a mais. E, mesmo assim, eu me peguei refletindo, sabe, poxa, tá confortável para mim, sabe? E eu tenho colocado, acho que, muitas das minhas decisões, o conforto em primeiro lugar. Eu não tenho colocado o evangelho em primeiro lugar. Eu não tenho colocado a grande comissão em primeiro lugar. Sabe? Acho que é uma reflexão pessoal que todo mundo deveria fazer.
Sabe, você tem colocado o evangelho em primeiro lugar na sua vida? A grande comissão tem sido a prioridade? Deus tem sido a prioridade? Quando você vai decidir sobre o seu futuro, sobre onde você vai morar, sobre o que você vai fazer daqui a 5 anos, o que você está colocando em primeiro lugar? Você está colocando os seus próprios interesses, aquilo que vai tornar a sua vida mais confortável, ou você tem priorizado falar, Deus, eu quero que o Senhor seja a prioridade. Se a prioridade para o Senhor na minha vida é eu estar nesse emprego, ou estar naquela cidade, ou morando naquele país, é onde eu vou estar? Ou será que você tem decidido essas coisas em prol daquilo que vai ser mais confortável para você? Onde eu vou conseguir ganhar mais dinheiro? Onde a minha família vai ficar melhor acomodada? Onde, sabe? Então eu vejo que isso aí entrou tão sutil dentro da igreja, hoje em dia, brasileira, do cristão, sabe? Que isso tem tomado, eu vejo assim, eu comecei a olhar até para mim mesmo. Quantas decisões eu não comecei a tomar, talvez pensando no que seria mais confortável para mim. Não pensando no que seria melhor para o evangelho, melhor na missão que Jesus, no propósito que Jesus tem me dado, né? Então é algo que eu tenho colocado. E outra coisa que está interessante que eu trouxe na mensagem foi que, se você pega lá a palavra onde Jesus operou a maior parte dos milagres dele, né? A Bíblia acho que traz em torno de 22 milagres que foram operados naquela região, foi na cidade de Cafarnaum. E se você pega a tradução de Cafarnaum, Cafarnaum é Vila do Conforto. Né? E no final do ministério de Jesus, né, Jesus fala, e você, Cafarnaum? Né? Então, onde Jesus operou mais milagres, ele falou que se os mesmos milagres tivessem sido operados em Sodoma, Sodoma seria salvo. Né? E você, Sodoma, vai para o Hades. Cafarnaum vai para o Hades. Né? Então, o que eu entendi? Conforto, ele nos leva para um lugar, e não é para o céu. É bem perigoso, né? Enquanto... Aline, então, esse aí eu preciso dizer também. Pode ficar à vontade. Na minha vida, eu tive uma época que eu entendi que eu precisava ir para o campo missionário. Médico, formado, 3 filhos, esposa. E levaram uns 8 anos para isso realmente acontecer. E nós ficamos 3 anos no campo missionário. Depois, voltei para a igreja, fiquei um tempo integral na igreja e tudo mais, e depois voltei para a medicina de novo. Então, assim, eu fiz na minha vida um giro de estações e eu não me arrependo de nenhuma delas. Então, isso que o Tiago está falando é uma coisa muito séria que eu gostaria que os nossos espectadores prestem atenção nisso. Quando eu fui, não tinha grana, os filhos eram pequenos, não tinha conforto. Nós íamos lá, íamos para o Reino Unido, tá bom, mas nós íamos trabalhar na Escócia com uma área lá do país que era conhecidamente complicada, gente de droga, menina, mãe solteira, um monte de coisa. Tanto que quando eu fui conversar com um cara para ele me dar o visto, eu falei para ele, para a região de Western Hills, não sei o quê. Quando eu falei região, ele falou, você vai para lá? Assim, isso 30 anos atrás. Você vai para lá? Eu falei, ué, por quê? Eu vou. Ah, tá bom, boa sorte, né? Aquele jeitão de inglês, assim, bem. Então, assim, isso nos tirou realmente do conforto. Mas o que eu vi depois disso? Eu vi meus filhos crescendo amando Jesus. Não ficaram com trauma, que não tinha dinheiro. Quando a gente estava em luta de dinheiro por causa da missão, eu juntava meus filhos, contava para eles do jeitinho que eles podiam entender, 6, 7 anos de idade, e falava, agora nós vamos orar para Jesus. E ele vai mandar para nós. Isso desenvolve fé. Aí quando vinha o recurso, eles ficavam brigando entre eles. Fui eu que orei. Então hoje, os 3 amam a Jesus e têm uma outra percepção, porque nós passamos por esse tempo. Eles me dizem isso. Sim. Pai, quando a gente estava lá e tinha aquelas reuniões de oração, que a gente ficava às vezes deitado no chão, mas via as pessoas serem abençoadas, em missões, isso marcou nosso coração. Meu mais velho, outro dia, estava me repetindo isso. Então, assim, meus queridos, todos nós, o conforto, ele é muito bom. Ele não é pecado. Sim. Mas é o seguinte, se a gente quer mais em Jesus, nós precisamos pensar com muito carinho nessa situação, em toda ela. Além do que, eu já vi, que eu tinha esquecido enquanto ele falava, mesmo em revistas, artigos de portas abertas e outros, missionários para quem, né, os ocidentais chegam todos felizes, falam, escuta, vamos orar pela perseguição, vamos orar para que vocês sejam livres, mas eu já vi você deve saber o que eu vou falar agora, os irmãos chegavam e falavam, não precisa orar para a gente não ser perseguido. Exato. Isso aí está tudo bem. Jesus falou que a gente seria perseguido. Jesus falou que ia ser perseguido, Jesus está cuidando de mim, não olhe por isso. Ore para que os irmãos possam ter sustento, possam ter comida, sejam fortalecidos, não percam sua fé, se forem presos, ficarem firmes. Exato. É um outro departamento, é uma outra atmosfera de pensar. Enquanto vocês falavam dessa questão do conforto e tudo, eu lembrei do ataque que a gente teve no Sri Lanka em 2019, que foi o maior ataque de Páscoa que a gente teve na história.
que foram 259 pessoas mortas e mais de 500 feridos. O ataque ele ocorreu em 3 igrejas e 3 hotéis, onde as pessoas estavam celebrando a Páscoa. Quem assumiu o ataque foi o grupo Estado Islâmico, né? Então, foram 7 homens-bombas que, coordenados, eles fizeram esse ataque. Mas o que me lembrou é que tem um dos testemunhos, né? Uma das pessoas que estavam ali, que é o Verl, ele perdeu 1/3 da família dele nos ataques. Só que quando pessoas da Portas Abertas, né, parceiros locais que a gente tem, foram conversar com ele, ele foi falar sobre o quão bom Deus era. E aí tem uma fala dele que eu deixei aqui anotada, que ele fala assim: perder alguém machuca, mas eles não foram mortos, foram semeados. Afinal, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meu filho, irmã e cunhado morreram, mas serão ressuscitados com Jesus naquele dia. Deus é bom, Deus é grande. Meu filho foi meu por 13 anos, mas ele é do Senhor para sempre. E aí, no final, ele completava falando assim: eu sou um 0, mas Jesus é tudo. E assim, é uma perspectiva que, ao mesmo tempo que ela é muito confrontadora, né? Porque eu falo, gente, você se colocar no lugar dessa pessoa que perdeu 1/3 da família, perdeu o filho, e tudo por amor a Jesus, por estarem celebrando a Páscoa como a gente vai celebrar, né, agora, e a gente celebra todos os anos, é uma coisa que me pega, mas ao mesmo tempo, quando eu ouço ele falando, eles morreram, mas eles serão ressuscitados com Jesus. É a esperança do Evangelho, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre como o Evangelho ele tem esse poder de transformar experiências ruins em algo realmente bom, que fortalece a nossa fé e nos dá força para continuar, né? Como que a gente consegue aprender com esses cristãos que são perseguidos e vivem tragédias que talvez se a gente estivesse no lugar deles a gente não saberia como lidar com isso, mas como que a gente pode aprender com essas situações? O que a gente tira de lições disso? A gente esquece que essa vida é passageira, né? Então, claramente, nitidamente, esse homem é um homem que está com os olhos na eternidade. E acho que enquanto a gente ficar tentando encontrar esperança nesse mundo, a gente só vai se frustrar. Né? Tava vendo hoje um vídeo aí falando até do Justin Bieber, né? Que está passando por uma crise terrível aí. O pessoal que está na internet aí consegue ver, tá bem mal. E aí o pessoal falando, o cara tem dinheiro, tem sucesso, tem tudo que todo mundo almeja ter nessa vida aqui, e o cara tá lá quase morrendo, né? Emocionalmente muito mal e infeliz. E a gente vê então que enquanto a gente não entender essa perspectiva eterna, né, a gente vai ficar buscando aqui na Terra encontrar satisfação em coisas que não vão nos satisfazer. E uma coisa que eu estava até pensando aqui, minha esposa me falou isso até, né, vou dar os créditos para ela, que ela estava assistindo aquele seriado The Crown, né, e aí na parede do palácio, né, o príncipe ele já cresce sendo formado com uma mentalidade, você vai ser príncipe, você vai ser rei um dia, você tem que ter posturas de realeza, né, porque a palavra de Deus fala que nós somos príncipes do reino também, nós somos realeza, né. E fala que ele cresce olhando na parede do palácio, né? Tem foto de todos os reis que já foram. E ele cresce com aqueles homens como referência. Né? E acho que o problema nosso aqui hoje é que a gente tem colocado na parede pessoas que não são para ser referências, pessoas que deveriam estar nessa parede e não estão lá, como esse homem aí. E aí a gente cresce almejando coisas terrenas ao invés de a gente almejar coisas eternas. Então eu acho que existe uma necessidade muito grande de uma mudança de perspectiva, né, no nosso cristianismo aqui hoje em dia, e o que é referência para nós, o que não é, quem são esses homens que deveriam ser referência para nós, né, pastor Gerson? Aliás, eu acho sim, que às vezes a barba branca pesa um pouco, mas nós precisamos de referências humanas, de carne e osso, que são para nosso testemunho. Eu fiquei lembrando, irmão, eu falei para vocês antes, o irmão André foi um ícone, minha infância, minha adolescência. Ficava louco quando saiu um livro dele e tal, e eu queria ler, e aquilo marcou minha vida. Lembro uma vez que ele veio aqui na Igreja da Liberdade, muito tempo atrás. Eu fui lá ver o cara, eu tinha que ir. Eu era adolescente, entendeu? Por quê? É um referencial.
E ele viveu de uma forma absolutamente diferente mesmo do povo da época. Pegar um carrinho desse aí, encher de Bíblia, orar para Deus não deixar os caras enxergarem e ir em frente. Isso é uma loucura. Se fizer isso hoje, é loucura também, do mesmo jeito. Mas aonde estão os Andrés aí? Cadê esse povo? Onde estão essas pessoas? Existem alguns, mas eu acho que também é o que o Tiago falou. Esses alguns não aparecem, às vezes eles nem podem aparecer na mídia, né? Pessoas dos quais o mundo não é digno e nunca vai saber que eles existiram, porque eles não estão nem aí, e às vezes correm risco com isso. Exato. Recentemente eu encontrei com um irmão que trabalha numa outra missão desse tipo, tive o privilégio, depois de muitos anos, passou por São Paulo e contou para mim, Gerson, eu estou fora de tudo aí, porque onde eu estou trabalhando agora não tem jeito. Eu não posso aparecer na mídia, não posso aparecer brasileiro, não posso aparecer na internet, nada, cuidado da minha família, então eu sumi. Estou fazendo muita coisa, estou andando em muitos lugares, tenho ido para muitos países, mas eu sumi. E esse é o meu preço, sumir, para fazer o que Deus tem. Não vou aparecer, não vou ter muitos likes, não vou botar aquelas fotos incríveis, nada disso. O meu preço é desaparecer. E isso é a gente sair da zona de conforto, né? A gente volta no que falou, é você viver uma vida desconfortável em partes, né? Eu falo, para isso que a nossa carne pede, né? O nosso espírito vai ser fortalecido. Sim. Porque quando a gente encontra com esses cristãos e a gente ouve esses testemunhos, isso é muito enriquecedor, né? Olha, então, pessoal, falando uma coisa, sabe, quando você estava falando aí, esse homem perdeu a família, um terço da família, né? Você falou que se machucou também, perdeu membros do corpo, é isso? Não. Esse né? Mas vários outros ficaram. E mesmo assim, exato. ele falou que Deus é bom e que ele é feliz. E eu posso falar uma coisa? Pode. Eu acredito nesse homem. Eu também. E eu acredito que talvez ele seja mais feliz do que muitos de nós que temos tudo aqui. Porque a gente não... Sabe, Deus ele fez as coisas de uma maneira tão diferente, né? Que a gente não entende. Você não entende ainda o que é a felicidade, o que é a satisfação, sabe? Esse homem não está falando coisas da boca para fora. Acredito que esse homem pode ser um homem mais feliz que eu. Sim. Tendo perdido a sua família, o seu, porque ele entendeu o propósito. A felicidade dele não está na circunstância, a felicidade dele não está na situação, a felicidade dele está no propósito que ele encontrou. E os valores dele são totalmente diferentes. Senão vai ser um cara louco. Quem ouvir esse homem vai falar, você está louco. Você teve perda, você ficou com problemas mental, você está louco. Mas eu acho que isso tem a ver com o que o Tiago falou, que é a questão de quem ou o que nós temos ouvido. Né? Porque quando a gente pensa na realidade dos cristãos que são perseguidos, então enfrentam ali diversas pressões, né? Eles se unem muito como família da fé e eles vão para a Bíblia e eles vão realmente estudar. E se a gente for pegar, por exemplo, cristãos que vivem em contexto islâmico, né? Eles memorizam o livro sagrado deles. Então, o Alcorão é todo decorado. Então, a gente tem histórias de que, tipo assim, a pessoa, quando ela tem acesso a uma Bíblia, às vezes, em um mês, ela leu 13 vezes a Bíblia inteira. E aí, isso tem a ver com a gente sair da nossa zona de conforto, de, mas quanto tempo eu vou ter que passar para ler a Bíblia 13 vezes inteira em um mês? Eu vou ter que abrir mão de outras coisas e outros prazeres e... Tem a ver com isso, mas tem a ver com o que eles estão ouvindo, né? Eles estão sendo expostos, apesar de todos esses perigos e pressões, eles estão sendo expostos ao Evangelho e a Cristo, né? E a esperança da ressurreição, que é a mensagem central da Páscoa, né? É exatamente o que a gente fala aqui com relação a esses ataques, mas tem a ver com a celebração do que a gente realmente vai fazer nessa data, né? É viver por um Deus que está vivo e não mais morto, né? É alguém que teve o poder de vencer a morte e estar vivo eternamente. Lembrei do Paulo lá, né? E se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil. Perdida. É isso. Fazer o quê, Cora? Bem, e aí, assim, uma das coisas, então, que a Portas Abertas faz diante de ataques como esses é auxiliar essas famílias, né? É prestar realmente um suporte. Então... Tanto no acompanhamento, né? A gente tem a parte da ajuda emergencial de comida, remédio, hospital, pagar as despesas, né? Para que eles tenham um atendimento médico. Se a pessoa perdeu a casa, de tentar encontrar um novo lugar ou ajudar a recuperar a casa antiga. Dar um cuidado pós-trauma para essas pessoas que passaram por essas perdas e a experiência da violência de uma maneira geral, né?
Mas aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês trazendo então para nossa perspectiva de igreja brasileira, como que a gente pode cuidar de pessoas que estão passando por situações dolorosas, né? Qual que é a importância disso? Porque esse é o trabalho que a Portas Abertas faz junto a esses cristãos que estão passando por perseguição. Mas trazendo para a nossa realidade, a gente tem pessoas passando pelas suas dores e as suas perdas. Então, como que a gente pode fazer isso? E qual que é a importância do cristão realmente colocar isso em prática? Bom, isso aí é cristianismo, né? Tentando colocar numa palavra. Eu lembro quando eu fui para o Haiti, que teve o terremoto lá, né? Fiquei hospedado com um pastor lá e tudo. Aí chegou um dia, ele falou para mim, olha, agora eu vou te levar, você vai junto comigo, nós vamos conversar com uma senhora. E a senhora é a nossa líder da intercessão da igreja. Só que ela perdeu o filho dela debaixo dos escombros, depois do terremoto. Eu falei, você quer que eu fale? Eu falei, por favor, vamos junto lá, você deu uma palavra para ela. E aí, tudo que eu tive para contar para ela foi uma experiência que eu compartilho muito sempre. Eu só lembrei de contar para ela um filho que eu perdi, meu primeiro filho. Não foi por amor a Jesus, graças a Deus eu posso até dizer, sei lá, se é assim mesmo que fala. Perdi, ele teve um problema cardíaco, nasceu, de 8 meses ele foi operado e não suportou. E aí faleceu no Dia das Mães e, coincidentemente, era o dia do aniversário da minha esposa também. Então, essa não é uma experiência que a gente passa todo dia e é muito difícil e especial, né? E na época eu não entendi nada, eu me achei culpado da situação. Passou, acho que uns 2 anos até eu entender que Deus estava por trás de tudo. Também tive conselhos, às vezes a igreja precisa ser consoladora, antes dela ser julgadora. Porque teve irmãos que vieram para mim e falaram que eu não tive fé, então, porque eu não tive fé, meu filho morreu. Tá bom, não é uma perseguição, mas foi uma catástrofe, para mim muito difícil. E daí, bom, estou dizendo isso por quê? Porque hoje, quando eu converso com pessoas com um estado de sofrimento absurdo ou de perda, eu tenho só esse exemplo para contar. É o meu principal exemplo. Eu falo e abre portas e a pessoa me ouve. E muitas vezes ela não é cristã, e daí eu já entro com tudo, claro, do amor de Deus, eu falo dele. Agora, meu Deus do céu, foi uma coisa muito difícil. Depois dele, hoje eu conto às vezes como o Jó, né? Que você vira as páginas do livro, vê o final da história, que bom, né? Mas lá estava sendo escrita a história. Hoje eu tenho 3 filhos, tenho 6 netos, todos estão juntos de Jesus, todos procuram fazer a obra de Deus, amam a Jesus, mas foi assim, uma experiência que Deus me permitiu passar, que até hoje eu não sei porquê, paraquedas eu já vi muitos, mas isso me trouxe para uma situação onde eu pude entender de verdade, né, outras pessoas. Então, algumas vezes, quando eu falo sofrimento e vou tentando ajudar, consolar a pessoa, eu vejo que ela está olhando para mim com uma cara meio assim, tá bom, então eu vou te contar uma experiência pessoal. Aí ela começa a olhar para mim e prestar atenção no que eu estou falando. Então, Gerson, mas você vai querer que todo mundo passe... Não quero nada. O que nós estamos conversando aqui é que Jesus foi um homem que sofreu e que sabia o que é padecer. Por causa dele, nós também podemos sofrer e padecer, porque ele entende e ele cuida de nós. Agora, nós devemos ser imitadores dele. Então, quando chegar a hora de a gente representá-lo numa situação dessa, o que eu tenho para dizer? O que eu tenho para falar? Qual é o meu coração? Qual é a minha compaixão? Por aí. Paulo fala para nós, né, em 1 Coríntios, que a gente muitas vezes passa por situações que a gente não consegue entender e que Deus vai nos confortar nesse momento. Então a palavra ela nunca promete que a gente não vai passar por situações difíceis, mas ela promete que a gente tem um Deus que vai nos confortar naquele momento. E fala que Deus vai nos confortar nesses momentos para que a gente também possa confortar outros depois. Então existe... Sabe, a gente tem que ter um senso, hoje a gente perdeu o senso de individualismo, individualidade, né? E ter um senso de necessidade de comunidade, né? Que na comunidade vai existir um senso onde a gente ajuda um ao outro, a gente serve um ao outro, a gente ama um ao outro, a gente aprende um com os outros, né? Crescemos juntos. Então, todo mundo passa, né?
Todo mundo passa por momentos assim, todo mundo passa por momentos difíceis. E a gente ouvindo essas histórias aí, como que a gente pode ajudar esses irmãos também? Que estão passando por isso agora, nesse momento aí de perderem seus familiares aí perseguidos, né? Eu acho que essa questão da individualidade que eu falo é algo que entrou dentro até da cultura cristã brasileira, de certa maneira, e isso tem feito assim, poxa, enfraquecer muitas coisas que a gente, como país, a gente poderia fazer muito mais. Então, hoje a gente tem muito cristão aqui no Brasil, a gente tem muita igreja aqui no Brasil, só que existe uma mentalidade individual, onde assim, eu vou fazer meus próprios trabalhos missionários, eu vou sustentar meus missionários, sendo que às vezes tem instituições como Portas Abertas que têm um conhecimento, têm acesso muito maior, sabe? Então, acho que falta em certos pontos a gente perder essa vaidade de a minha igreja tem que fazer tudo, de a gente começar a cooperar com pessoas que são especialistas, né? Então, nós estamos aqui hoje, né, e inclusive gerando essa conexão com Portas Abertas, porque nós temos um coração missionário na nossa igreja. Só que nós entendemos que existem instituições como as de vocês que já têm feito um ótimo trabalho. Por que a gente não pode estar junto? Entendeu? E ao invés de nós fazermos só o nosso, a gente fazer algo junto com quem já está fazendo expert na área. Né? Então, esse senso de comunidade como um todo. Né? E né, a gente tem que começar a sacrificar mais. Né? Orar por esses irmãos, tirar tempo para orar. Nem orar, acho que as pessoas oram por esses irmãos aí, não é verdade, pastor Gerson? Né? Tirar um tempinho para orar, acho que o pessoal já não consegue, né? Ajudar financeiramente, né? Contribuir, né? As pessoas hoje só pensam em guardar dinheiro, em aumentar a riqueza, e a palavra de Deus fala, quanto mais você dá, mais você vai receber, né? E até as pessoas que não são cristãs estão entendendo esse princípio, que para mim é um princípio universal, sabe? O cristão está retendo, ao invés de abençoar as pessoas, ao invés de ajudar aqueles que estão precisando, né? Então, a gente tem que começar a mudar um pouco, sabe? Falar um pouco mais sobre isso dentro das nossas igrejas. Aline, isso aqui eu acho que tem a ver, para terminar a pergunta do que fazer com as pessoas, acho que foi o dia que você pregou, eu peguei, está aqui, falou muito comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso aqui para mim não largo mais, tá? Muito bom. Toda hora que vier eu vou lembrar disso aqui. E é uma coisa que a gente pensa no próprio Jesus ali falando com os discípulos antes de morrer, de falando assim, eu preciso ir porque vai vir outro, é o Consolador. E nós temos o Espírito habitando em nós, né? Então, nós estamos munidos pelo próprio Consolador que habita em nós, né? Então, realmente, isso deve ser algo que é muito natural. Deveria ser o natural, né? Do Espírito agindo por meio de nós, né? E aí, antes de eu voltar no que o Tiago falou, só queria pegar um ponto do que o pastor Gerson comentou, que tem a ver com o testemunho que eu comentei aqui, né? A questão de quando a gente perde ali um ente querido, né? Ou alguém muito próximo, mas como que a gente consegue continuar olhando para a bondade de Deus? E aí, você compartilhou a sua experiência, né? De às vezes é difícil de entender, mas como em um momento como esse, aí o Tiago pode compartilhar também, né? Em algum momento assim mais difícil, como que pessoalmente, né? Em um momento de dor, de perda, a gente consegue olhar para Deus e ver que Ele é bom e continuar na nossa caminhada? O que leva a isso, assim? Logo de cara, no começo, quem me ajudou muito foi minha própria esposa. Eu entrei na UTI, vi meu filho morto, e daí eu falei, bom, e agora Deus tem que sair daqui e ir lá falar para minha esposa que ele morreu. E aí? E é dia do aniversário dela, e é dia das mães. E agora, Deus, eu comecei a entrar meio em parafuso, né? Aí fui lá, falei para ela estava esperando no corredor lá fora, ela chorou um pouquinho, daí me abraçou bem, e aí ela foi meio como Davi, assim, ela falou, bem, ele não volta mais para nós. Nós um dia vamos encontrar com ele. E eu olhei para ela assim e falei, nossa, eu preocupado com ela e ela que estava me consolando aqui. Então Deus tem esses esquemas também, às vezes da própria esposa, e com isso também eu foi a duras penas, eu reconheço, levou uns 2 anos por aí, mas eu tinha, no lugar onde eu estava, era uma pregação muito literal, muito, não é literal, qual é a palavra?
muito legalística da palavra. E a graça não tinha lugar muito nisso. Então eu tive uma luta muito grande, pelo menos de 1 ano, um pouco mais de 1 ano, de entender que não é pelo nosso... A gente ouve isso no domingo, todo domingo, do pastor no púlpito pregando. Não é pelas nossas boas obras, não é por causa de nós, mas surgem situações assim, você acha que você que tinha que ter resolvido, você que era o cara, você que tinha que ter dado a palavra, você que tinha que ser feito. E daí, daí a palavra nos ensina que graça é favor imerecido, que é Deus que faz, e nessa minha situação, Deus foi trabalhando no meu coração sobre o conceito de graça mesmo. Levou uns 2 anos, né? Sou cabeça dura. Levou uns 2 anos, mais sofrimento, mais cabeça dura, mais um monte de coisa, até eu começar a entender isso. Um conceito que eu nasci em lar cristão, deveria ter um melhor conhecimento dele, mas eu não entendia de graça, eu não tinha vivido graça assim de uma forma muito forte. Eu posso dizer que isso foi uma das formas, sem dúvida. E alguns irmãos, para valer, que são irmãos mesmo, né? Irmãos queridos, que são família de Deus e que também nos ajudaram bastante. Olha, fiquei pensando um pouco sobre isso agora, né? Bom, primeiro assim, a palavra de Deus fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, profundo e difícil. Eu acredito, né? Eu não acredito que Deus faz uma coisa dessa, assim, sabe? Deus matou o seu filho, sabe? Eu acredito que existe uma permissão de Deus, sim, sabe? O que a palavra de Deus ela nos revela é que Deus ele vai usar, independente se você tomou decisões boas ou ruins, Deus pode usar. Se você passou por situações boas ou situações ruins, Deus pode usar. O problema, quando a gente fala sobre bondade, é tão difícil a gente falar sobre a bondade de Deus num momento de crise, é porque nós temos um senso de bondade humano. Onde, por exemplo, assim, um estuprador, ele faz bondade também, certo? Com a sua família, sei lá, ele não faz só ruindade, com alguém ele fez bondade, certo? Agora, existe uma diferença, Deus ele não faz bondade, ele é bom. Então, existe uma diferença entre fazer bondade e ser bom. Né? E para mim, o ser bom é isso, sabe? Que Deus pode pegar qualquer coisa, a mais difícil, a mais sofrida, a mais dolorosa que a gente passou, e Ele pode transformar isso em algo bom para as nossas vidas. Porque não é algo que Ele faz, é quem Ele é. Muito bom. E aí, qual que é a importância, então, da gente chorar com os que choram? Como o outro lado, então, não quem está passando. A gente falou aqui da experiência de como a gente, em um momento difícil, consegue olhar para Deus e continuar vendo Ele sendo bom. Mas, e do outro lado? E quando a gente tem pessoas ao nosso lado que estão passando como esses irmãos, né? Tantos ali reunidos no culto, celebrando a Deus, e aí acontece uma atrocidade dessa. Por que a gente tem que chorar com os que choram? Porque isso aí, a dor deles, por mais que talvez não seja na mesma intensidade, também é uma dor nossa, né? Então, assim, ouvindo essa história aí, a gente, sabe, não chorou com lágrimas, mas a gente chorou por dentro, né, Pastor Gerson, com essa história aí, porque talvez não na mesma intensidade, porque não é alguém tão próximo de nós, mas a gente se entristece, né, ouvindo tudo isso. E até, né, falando aqui, eu acho muitas vezes que a gente chorar com os que choram é algo natural do ser humano. A gente vê uma pessoa passando por uma situação difícil, a gente vê pessoas ao nosso lado que estão passando, estão lutando com algo, sabe? A gente chora. O difícil é a gente se alegrar com quem está se alegrando, né? Pode ser. Eu acho, eu entendo que isso aí já deveria ser parte do que é o cristianismo, né? Assim, sem fazer força. Eu lembro que a palavra diz que Jesus, movido de íntima compaixão, ele ia curando todo mundo, saia curando. E às vezes eu falo para os irmãos e para os cristãos, eu falo, você tem compaixão? Você fica dizendo aquela dúvida, vou lá orar ou não vou orar pelo cara, mas você tem compaixão por ele? Você pode ter esse sentimento, de, sei lá, o cara é cego, o cara não ouve, o cara não anda, sei lá. Você tem compaixão a ponto de você arriscar ir lá e orar com ele, por exemplo? Porque Jesus é o nosso exemplo. Ele era movido de íntima compaixão. Tem funerais já que eu fui, que era de gente muito querida, os que estavam sofrendo,
Não fiz nada, minha filha. Eu sentei do lado da pessoa, fiquei chorando junto com ela lá uma meia hora. Eu lembro, não foi nem igreja, nem coisa nenhuma, mas foi dura demais. Em uma época que eu dava plantão em pronto-socorro, um sábado de manhã, lindo, de sol, chega uma mãe berrando pela porta do pronto-socorro com a filhinha dela no colo de 6 anos. Ela chegou chorando e falou, olha, minha filha estava dentro da piscina, eu encontrei ela lá, e agora? Não sei, faça alguma coisa. Nós pegamos a menina correndo, fomos lá para dentro, ouvindo a mãe berrando lá fora, o desespero dela, e fomos fazendo tudo que dava, tentando fazer massagem cardíaca, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo. Chegou uma hora, eu olhei para um lado e para o outro, eu não aguentava mais, eu pus a mão na cabeça dela, falei, Jesus, dá para o senhor fazer essa aqui. Por favor, por amor a essa criança, por amor à mãe dela que está chorando lá fora. Não aconteceu. Acho que foi na trave, mas cheguei muito perto, eu acho. Tá bom, agora, Gerson, você sai lá fora, você é um médico que atendeu a menina e vai falar com a mãe. E aí? Eu fiz isso. Eu não conhecia a mãe, claro, acabou de chegar, o desespero. Eu fiquei do lado dela, com toda a educação, tudo, mas com a mão no ombro, alguma coisa assim. Eu fiquei uns 20 minutos com ela. Deixei os outros colegas, vocês trabalhem aí que eu vou cuidar dessa senhora aqui, que não vai dar. Fiquei um tempão com ela, chorando, ela chorando, eu ali quietinho do lado dela. Foi o que eu pude fazer. No final, eu dei um abraço, falei de Deus para ela. Falei, nós fizemos o que nós pudemos. Eu espero que Deus cuide da sua vida. Pá, entrei, aproveitei o gancho, nunca mais vi, não sei. Mas foi uma experiência para mim marcante, assim, né? E não dentro da igreja, fora. Lá fora nós temos que ser isso também, não é? E aí eu acho que, partindo do que vocês responderam, eu acho que a gente ainda tem um passo a mais. Porque se a gente for pensar em 1 Coríntios 12, 26, que Paulo está colocando ali que nós somos um corpo. E assim, se uma parte do corpo sofre, o corpo todo tem que sentir. Então, assim, não é nem tanto assim, nossa, e aí eu me movi de compaixão. É porque está doendo em mim. Certo. É assim, quando você bate o dedinho numa quina, o seu corpo todo sente aquilo. Não é só o dedinho que está doendo. Então, quando a gente é exposto, né, a todos esses ataques e a todas essas pessoas que realmente morreram, não números, né, mas pessoas que perderam as suas vidas, que perderam as suas casas. A gente tem vários relatos de igrejas que assim ainda levaram um tempo até as pessoas terem coragem de voltar a se reunir como igreja, por medo do que vai acontecer e ter aquele trauma. E eu falei, quando a gente é colocado diante disso, o que isso tem gerado em nós, né? Quando a gente ouve esse tipo de situação. Será que tem doído em nós, de fato? Ou será que, às vezes, eu leio e aí eu fico emocionada e até cai uma lágrima e eu falo, nossa, eu estou chorando. Né? Mas eu acho que a gente também precisa parar e refletir um pouco sobre o quanto isso tem doído em nós, né? O quanto a gente tem sentido realmente a dor que essa parte do corpo está sentindo. Né? Uma iniciativa bem prática que era de Portas Abertas, não sei se ainda fazem isso, mas você mandar cartinhas para irmãos, né, do outro lado do mundo, sim, que estão passando pelo problema X, Y, diferentes tipos. Eu achei fantástico, porque é um jeito de você faz até em português, depois traduz para a língua dele, tudo bem. Mas eu acho que uma forma da igreja ser forte no mundo e aguentar a perseguição também, ela ser unida mesmo. Estou falando do óbvio, mas esse óbvio, você está aqui no Brasil, o cara está lá no Afeganistão, e você se solidariza com ele. Você escreve para ele e fala, eu estou orando por você. Poxa, se isso acontecesse comigo, eu estivesse na cadeia, ninguém sabendo direito onde que eu estou, me chega uma cartinha de alguém lá do não sei da onde, dizendo, me chamando pelo nome e dizendo que ele está orando por mim. Oh, eu acho que eu aguentava mais uns bons anos de prisão por causa disso. Né? Isso é tudo muito, me parece, né? Muito lógico, muito óbvio às vezes. Mas para acontecer, a gente precisa, né? A gente precisa se posicionar, porque o Espírito faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Mas é verdade, hoje existe até uma necessidade grande de essa informação chegar para as pessoas, né? Exato. As igrejas não falam sobre isso, a informação não chega, o corpo não sente. A igreja não fala. Né? Então, por exemplo, às vezes tem alguém, sei lá, eu fui cobrar alguém de alguma coisa, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, você não sabe, é lógico que eu não sei, você não me contou. Né? Acho que talvez a gente, como igreja, a gente não está contando o que está acontecendo e as pessoas com isso não estão sentindo também, porque não sabem o que está acontecendo. Né? Que nem todos esses números que você trouxe são números novos para mim. Eu não tinha acesso a essas informações.
Me doeu Funcionou, hoje. inclusive. Me doeu hoje. Né? Mas eu recebi, né? Será que as pessoas têm recebido essas informações? Né? Isso é algo que a gente tem que trabalhar para fazer melhor, né, Pastor Gerson? Nós temos que ser também pontes com as missões, né? A igreja precisa ser. Também nisso, eu não sei se é porque eu fiquei um pouco mais distante ou todos os problemas do mundo que nós estamos vivendo, mas eu achei que já houve umas épocas que isso estava mais próximo. Não sei o que vocês sentem como missão. A vinda das igrejas, a percepção delas, a participação delas. Estou falando genericamente, claro. Porque vocês têm muito disso, eles têm a notícia, eles têm como passar para a gente as coisas. Agora, a gente quer, né, fazer um dia da igreja perseguida, ou não sei o quê, tal. Ah, não, esse ano não, porque nós temos que levantar uma oferta para sei lá o quê. Não sei, estou julgando de ninguém, mas coisas que eu ouço e que eu vejo acontecer. Né? E aí, os nossos irmãos perseguidos vão ficar uma pior. Nós não estamos com eles, né? Exato, e é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso e tentando fazer com que mais pessoas saibam sobre isso, né? Porque a gente entende que a partir do momento em que os cristãos aqui no Brasil tiverem acesso a esse tipo de informação, eles vão fazer algo, né? O nosso convite é para que as pessoas ajam, se engajem com a causa, né? Seja, então, por meio de oração, né? O Tiago ainda falou, ele falou, será que as pessoas têm orado ali todo dia? E no nosso site a gente tem um lugar que você entra lá, você pode como se envolver e aí você vai na oração, tem um pedido por dia. É um pedido que vai te trazer um contexto de algum desses países, mas que te ajude, porque é isso, se a gente não sabe, a gente não tem como orar. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente sempre fala ali, a gente precisa do nosso ID, né? Que é a intercessão, é a gente orar por esses irmãos, a gente precisa saber o que está acontecendo e se munir dessas informações para a gente poder orar. É a doação, porque você pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Uma pessoa como essa, que sofreu um ataque, a partir do momento em que a gente recebe esse valor, a gente consegue levar essa ajuda. A gente já tem uma equipe lá, parceiros locais que vão fazer isso chegar para atender essas famílias, né? Então é isso, a gente pode até sentir a dor, mas às vezes você fala, tá, e como que eu consigo ajudar de forma efetiva? Isso é uma coisa que a gente consegue ser essa ponte, né? A gente consegue, por já ter essas pessoas lá, chegar até essas famílias e trazer um consolo de forma prática, muitas vezes. Porque a gente ajuda no aconselhamento e nesse acompanhamento espiritual, emocional, mas a gente também precisa de ajudá-los de forma prática, porque muitos perderam ali a sua sobrevivência, a sua casa, enfim. Então, essa é uma forma, e o encorajamento é a nossa terceira letra do ID aí que a gente usa, que é isso, né? É quando a gente tem oportunidades, a gente escrever para esses irmãos e a gente realmente mostrar que nós somos uma igreja só, que nós somos um corpo só e que nós estamos todos juntos sentindo a dor deles, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm mais algo para falar sobre isso. A gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas que estão aqui acompanhando a gente até agora, sobre tudo isso que a gente falou. O que mais marcou vocês? O que vocês gostariam de deixar aí como mensagem final? Bom, eu queria só primeiro agradecer aí pelo convite novamente, né? E também parabenizar você, Aline, por todo esse trabalho que você tem feito, né? E todo o pessoal do Portas Abertas também, né? Uma organização que nós confiamos, né? E queremos ser parceiros também nessa caminhada aí. Então, parabéns pelo esforço de vocês de trazerem todas essas informações para nós e também distribuírem essa ajuda, esses recursos que são coletados aí, né? Então, vamos, gente, né? Não só chorar, mas agir, né? Vamos aqui contribuir, entrar lá. Eu não sabia que tinha esse negócio de oração aí todo dia, né? Entra lá, ora por alguém, né? Vê lá quem está precisando de uma oração. A gente não imagina o poder que tem uma oração. Exato. Né? Poder de uma oração. Contribua com o que você pode também, né? Tem pessoas também que aí, às vezes vão até decidir dedicar sua vida para isso também. E glória a Deus por isso também, coragem, né? E vamos... É isso. Mas é só agradecer mesmo, dizer foi muito bom esse bate-papo. Eu saio daqui inspirado também, né? Para continuarmos com esse trabalho que Deus já tem colocado no nosso coração. Eu agradeço também. Da mesma forma, Portas Abertas para mim, repito de novo, sempre foi um referencial. O irmão André marcou minha vida. E
eu tento agora, com as novas gerações, provocar essas coisas. Né? Às vezes a gente tem uns cultos lá missionários, eu mostro uma roupa que um irmão lá da Tanzânia deu para mim, porque me amava muito, me recebeu na casa dele. A gente tenta, né? Provocar. E uma coisa que eu fico bem pensativo é que o nosso país é o país que todo mundo fala que Deus é brasileiro e tudo mais, né? Mas pode ser que chegue uma hora que o nosso país comece a viver momentos mais apertados também. Quanto ao Evangelho. Estou nem falando de outras, estou falando do Evangelho mesmo, só o Evangelho. Né? Você poder compartilhar, escolas, lugares, a dificuldade para uma igreja. Onde que eu fui? Eu fui na Rússia. Os caras, diferentes grupos de igrejas diferentes se reunindo no mesmo prédio, na mesma sala, em horários diferentes, porque os caras não davam CNPJ para eles poderem alugar um outro lugar. Às vezes Deus pode estar falando, por que vocês não ficam juntos? Por que vocês não ficam juntos? Porque cada um tem que ficar num lugar diferente. Então Deus tem os jeitos dele. E, não sei, que o Brasil possa aprender as coisas ainda em tempo, antes de Jesus voltar, bem mais rápido. Porque os tempos estão vindo e as coisas estão acontecendo. Né? Quando vai ser, ninguém sabe. Mas a igreja brasileira, eu acho que ela tem ainda que acordar para muita coisa e tomar posicionamentos. Se posicionar e agir, como o Tiago falou. Só posicionar, não, estamos juntos, mas não estamos fazendo nada. Né? Para que o evangelho seja pregado enquanto Jesus quer e até onde ele quer, até ele voltar. Né? Bem, só queria agradecer pela presença de vocês, por essa conversa. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Muito obrigada pelo engajamento e a gente segue junto nessa caminhada. É isso aí. Obrigado. E você também pode se engajar com essa causa. Você pode tirar momentos de oração para interceder pelos nossos irmãos que são perseguidos. Ou, se você fizer a leitura desse QR Code que está aqui na nossa tela, você pode fazer uma doação e se tornar um parceiro da Portas Abertas. Então você vai passar a receber a nossa revista e saber mais sobre o que acontece no mundo e como esses cristãos são perseguidos. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Que Deus abençoe e até a próxima!